para ministrar uma mensagem. E a Bíblia nos diz que dentre as irmãs que ali estavam, a Bíblia destaca o nome de uma irmã em especial, não era melhor que as outras, mas a Bíblia talvez destaca o nome de Lídia, por ser ela uma mulher comerciante da cidade de Tiatira. Ela comercializava púrpura, era uma empresária, uma mulher bem sucedida, e ela era uma comerciante. Talvez por isso a Bíblia dê destaque e ênfase ao nome dessa mulher chamada Lídia. Lídia ali estava. Paulo começou a pregar o seu sermão, a ministrar a palavra na unção, no poder e na autoridade do Espírito Santo. A Bíblia diz que Lídia está ali ouvindo a palavra de Deus, e de repente no meio da mensagem o Espírito de Deus sensibiliza o coração de Lídia, e ela abre o coração, recebe o Evangelho, abraça o Senhor Jesus Cristo e se converte às margens do rio. Foi a primeira pessoa que Paulo ganhou, e a igreja começa então a dar o seu pontapé inicial, a formação da igreja macedono, da igreja na cidade de Filipe. Depois que Paulo ganha a Lídia para Jesus, Paulo seguindo adiante na sua trajetória missionária, agora Paulo se depara com uma jovem, uma moça, e a Bíblia nos diz que essa moça, ela estava possessa, ela estava possuída por um espírito de adivinhação, um demônio, um emissário de Satanás que se utilizava do corpo, da mente, das emoções e da vida daquela jovem e fazia com que ela viesse adivinhar a vida das pessoas. E os homens que contratavam ela para obter lucro em cima daquela jovem, eles se beneficiavam desta vida de escravidão que esta moça vivia, sob o jugo do pecado, sob o jugo das trevas, sob o jugo do diabo. A Bíblia nos diz então que Paulo e Silas foram perseguidos durante muitos dias, não por aquela moça, mas pelo espírito maligno que sobre ela estava, incomodado com a presença dos missionários que ali estavam, incomodado com a presença de Paulo, Silas e Timóteo, que carregavam a presença, a virtude, a autoridade e o poder do Espírito sobre a sua vida. Paulo diz em Efésios 6:10 em diante, na sua carta, que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra o sangue, mas contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você não milita contra alguém comum como você, você não milita contra o teu semelhante. A nossa luta não é uns contra os outros, nós lutamos contra seres invisíveis, nós lutamos no mundo espiritual. O mundo espiritual não é conto da carochinha, o mundo espiritual não é invencionice humana, o mundo espiritual não é fictício, o mundo espiritual não é imaginário, é descrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 12 que o dragão, quando foi expulso do céu, com a sua cauda ele arrastou terça parte das estrelas do céu, referindo-se aos anjos. Lúcifer, em sua rebelião, arrastou terça parte dos anjos, e esses anjos foram transformados em demônios, porque a luz de Deus, a luz do Criador, se retirou de sobre eles. O próprio nome Lúcifer significa aquele que é portador de luz, aquele que é fonte de luz. Quando ele foi expurgado do céu, ele perdeu a luz de Deus que sobre ele estava, e hoje ele recebe outro nome: Satanás, adversário, dragão, serpente. Então é contra ele que lutamos, é ele que a igreja tem que atacar. O alvo da igreja devem ser os demônios que manipulam as mentes, que escravizam os jovens nas drogas, na prostituição, na marginalidade. Nós não temos que atacar o pecador, mas a Bíblia diz que temos que confrontar o pecado pela palavra e, sobretudo, atacarmos Satanás, que tem escravizado as vidas.